seja exaltado. Os agentes especiais de Deus, os anjos. Essa é uma teologia sistemática do Millard Erickson. Então lá, os agentes especiais de Deus, os anjos. Então, o que iremos trabalhar lá? O objetivo do capítulo, você vai observar aí os pontos que ele coloca, né? Escrever a história da doutrina, tanto dos anjos bons quanto dos anjos maus. Na quarta que vem a gente vai ver sobre os anjos maus, né? Identificar e entender os anjos bons e suas características, identificar e entender os anjos maus, e aí ele vai desenvolvendo os objetivos do capítulo, né? Então você tem a estrutura do capítulo, anjos bons, terminologia, que a gente vai ver hoje, né? Terminologia, origem, aparência, faculdades e poderes, organização, expressões difíceis e atividades. Então, quando nós temos aí, quando chegamos à discussão sobre anjos, entramos em um assunto que, em alguns aspectos, é o mais incomum e mais enigmático de toda a teologia. O assunto sobre anjo não é um assunto fácil, porque não é um assunto tão explícito nas escrituras. Não é um assunto assim que você tem toda a explicação doutrinária em relação a esses seres. Então não é um assunto fácil. Todo teólogo que aventura-se a falar sobre anjos, ele tem uma grande dor de cabeça. Karl Barth, que entre os tratados de teologia recente foi quem tratou de modo mais extenso o assunto. Escreveu o estudo dos anjos como o mais extraordinário e difícil de todos. Portanto, é um assunto que somos tentados a omitir ou a negligenciar. Você vai observar isso muito forte em quem escreve sobre os anjos, né? Alguns diriam que a doutrina cristã não seria afetada se deixássemos de lado essa área. E em certo sentido, isso é verdade. Seria possível manter as doutrinas da criação e da providência sem referência aos anjos, pois Deus certamente criou e consegue sustentar e guiar o universo por meio de sua ação direta, isso é, sem o emprego de anjos como seus agentes. Contudo, o ensinamento das Escrituras é que ele criou esses seres espirituais e escolheu executar muitos dos seus atos por meio deles. E é isso que nós iremos observar. Quem são os anjos, suas funções e o papel deles em relação ao que Deus determina e em relação a nós, né? Portanto, se quiséssemos ser estudantes fiéis da Bíblia, não temos escolha a não ser falar sobre estes seres. Pensa aí na sua cabeça, porque no final da nossa aula você terá que dar um exemplo se você teve experiências com anjos. E aí você vai ter que falar. Ok? Se você não teve... Tô tendo. Você... tá tendo? Se você não teve, você tem que ter até o final dessa aula. Por anjos, referimos-nos àqueles seres espirituais que Deus criou superiores aos seres humanos, alguns dos quais permanecem obedientes a Deus e executam sua vontade. E outros o desobedeceram, perderam a condição santa e agora se opõem e tentam impedir a obra dele. Nós conhecemos esses como anjos maus, né? Que são contra o plano de Deus. Vamos observar a história. Se você pegar aí, a história da doutrina, você vai ver vários teólogos falando sobre a questão dos anjos. Barth reconhece que ao lidarmos com o tema, estamos nos aproximando da fronteira dos problemas alheios à tarefa e ao propósito de uma dogmática fundamentada na palavra de Deus. E aí ele menciona diversos teólogos que reconhecem a natureza tangencial do assunto, e aí ele coloca vários nomes, né? Orígenes, Gregório de Nazianzo, Agostinho, Tomás de Aquino e João Calvino. Mas mesmo assim observa, contudo, não podia haver naturalmente a possibilidade de abandonar o problema. E aí você vê vários teólogos, no parágrafo abaixo ali, o cristianismo medieval se engajou em ampla discussão sobre os anjos. O ímpeto principal foi estabelecido pela obra de um autor
pseudônimo do século V ou VI, que alegava ser Dionísio, o Areopagita, o qual havia se convertido com Paulo em Atenas, Atos 17, versículo 34. Ele classificou os anjos em 3 grupos. Olha lá. Primeiro, tronos, querubins, serafins. Segundo, potestades, domínios, poderes. Terceiro, principados, arcanjos, anjos. E aí ele vai desenvolver a sua forma e a hierarquia que ele coloca, né? Mas aí nós temos que observar o Tomás de Aquino, que é conhecido como o doutor angélico, que é o teólogo que mais escreveu na história da igreja sobre anjos. Então você vai ver aí na página 431, no primeiro parágrafo do Tomás de Aquino. Esse aqui é o ponto da história, tá? Ele fala o seguinte: o pensamento medieval posterior demonstrou grande interesse por anjos, em suma contra gentiles. Tomás de Aquino. Eu acho que esse livro do Tomás aqui saiu esses dias. Eu fui na Conde e eu vi lá sobre anjos do Tomás de Aquino. Tinha que achar o nome dele, né? Mas eu acho que traduziram esse livro que fala sobre anjos. Tomás de Aquino tenta demonstrar com a razão a existência dos anjos. Em suma, ele procura expor diversos aspectos deles. Seu número é maior que o de todos os seres materiais somados. Cada um tem uma natureza individual, eles sempre estão em algum lugar determinado, mas não limitados a ele. Cada pessoa tem um anjo da guarda. Olha, é daqui que surge Tomás de Aquino, que começa a expor essa doutrina do anjo da guarda, né, que vem de uma cultura judaica, né? Anjo da guarda designado para ela no nascimento. Antes do nascimento, cada criança está debaixo do anjo da guarda de sua mãe. Embora os anjos se alegrem diante das venturas e receptividade das pessoas colocadas sob seus cuidados, eles não se entristecem perante as ocorrências negativas, pois a tristeza e a dor lhes são desconhecidas. Tomás de Aquino dedicou nada menos que 118 questões individuais à consideração da natureza e da condição dos anjos. Esse interesse por anjos é o que pode lhe ter rendido o título doutor angélico. Muitas das suas ideias sobre anjos estavam baseadas no que hoje denominaríamos de teologia natural, uma série de argumentos e inferências racionais. Então você tem aí a história da doutrina, e vai ter outros teólogos também, mas a gente só vai ler sobre Tomás de Aquino e a gente precisava comprar o livro dele e dar uma olhada, né? Vou ver se eu compro o livro dele, do Tomás, e aí eu falo para vocês. Então pule aí as páginas e vá para Anjos Bons. Terminologia, ou seja, terminologia a gente vai buscar a raiz da palavra, que é o que a gente já escreveu aqui. Anjo, significado mensageiro, no hebraico malak. A principal palavra hebraica para anjo é malak. A palavra grega correspondente é angelos. Então, em hebraico, malak. Em grego, angelos. É daí que vem o nome ângelo, né? De ângelos, do grego, né? Em qualquer caso, o sentido básico é mensageiro, seja humano, seja angélico. Ou seja, a palavra ângelos é mensageiro, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, no sentido do significado da palavra. Quando usado em referência a anjos, os termos enfatizam sua função de emissários. Então, quando a palavra está mencionando evidentemente o anjo, né, das Escrituras, então está colocando ele ali como emissário de Deus ou mensageiro de Deus. Exemplo de seres humanos designados pelos termos, aqui ele está colocando agora seres humanos, né? Malak ou anjos são mensageiros enviados por Jezabel a Elias. Então tá vendo aqui, ó, mensageiros enviados por Jezabel. Essa mesma palavra mensageiro, ela também é anjo, malak, porque é o termo mensageiro, né? 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. E alguns discípulos de João Batista, Lucas 7, 24, e de Jesus, Lucas 9, 52, que são mensageiros. Então, ao mesmo tempo que a palavra nas Escrituras pode estar relacionada a anjos, no sentido de angelicais, ela também pode ser usada para mensageiros
relacionados ao homem, né? Alguns teólogos sugerem que no Antigo Testamento a palavra no singular geralmente se refere a mensageiros divinos e no plural a mensageiros humanos, mas as exceções são suficientemente numerosas e importantes para esvaziar essa observação. Outras expressões hebraicas consideradas como referência a anjos são então, no Antigo Testamento você vai ter a palavra Malak, relacionada a anjos, seres angelicais, mas você também vai ter outras palavras que são relacionadas a anjos, no sentido de angelicais, né? Quais são essas palavras que você vai encontrar nas Escrituras? Você tem lá, filhos de Elohim, está relacionado a anjos, Jó, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1. E filhos de Elim, Salmo 29, 1 e 89, 6. Inserte-se a palavra Elohim, empregada isoladamente, pode representar anjos, embora a Septuaginta a traduza assim várias ocorrências, mais notavelmente em Salmo capítulo 8, versículo 5. Outros termos no Antigo Testamento para anjos são santos, Salmo 89, 5, 7, e sentinela, Daniel 4, 13, 17 e 23. Coletivamente, há referência a eles como assembleia, Salmo 89, versículos 5 e 7, e exército ou exércitos, como na expressão muito comum, Senhor ou Senhor Deus dos exércitos, encontrada mais de 70 vezes somente no livro de Isaías. Então, todas essas ocorrências estão falando de anjos. Essa terminologia fala sobre eles. Frequentemente, quando ângelos, no grego aqui, aparece no Novo Testamento, há uma expressão associada que deixa claro que o termo se refere a anjos. Por exemplo, os anjos do céu, Mateus 24, 36. Outras expressões no Novo Testamento que supostamente se referem a anjos são exército celestial, Lucas 12, 13, espíritos, Hebreus 1, 14, e em diversas combinações, principados, poderes, tronos, domínios e autoridades. E aí você vê todos os textos bíblicos. Depois, quando eu editar o vídeo, colocarei os textos bíblicos, né? Então, o termo arcanjo aparece em duas passagens, 1 Tessalonicenses 4,16 e Judas 9. Nesse último, Miguel é denominado arcanjo. Então, essa é a terminologia da palavra de anjos mencionado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Olha lá, origem, natureza e posição. Vamos pesquisar mais. A gente vai trabalhar origem, natureza e posição, aparência deles, faculdade e poderes. Então, olha lá, origem, natureza e posição. As Escrituras não afirmam explicitamente que os anjos foram criados. Tampouco são eles mencionados no relato da criação. Quando fala explicitamente, Deus criou os anjos em tal dia, né? Então, isso não é muito claro no relato da criação. Gênesis capítulo 1 e 2. A criação dos anjos, no entanto, é claramente indicada em Salmo 148, versículo 2 e 5. Olha o que fala: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todo o seu exército celestial, louve o nome do Senhor, pois ele deu ordem e logo foram criados. Então, são esses textos que vão dando uma ideia de como Deus criou os anjos. Os anjos, bem como os objetivos celestiais mencionados no versículos 3 e 4, são declarados como criados pelo Senhor. É também o que parece ser firmado em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Fala assim: porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Alguns estudiosos acreditam que Gênesis capítulo 2, versículo 1 e Jó 38, versículo 7 indicam que os anjos eram parte da criação original, mas esses textos não são suficientemente claros para serem pregados como fundamento dessa crença. Aparentemente, os anjos foram todos criados diretamente de uma vez, visto que presumivelmente eles não têm a capacidade de se reproduzir de forma normal. Mateus 22, versículo 30. E não ficamos sabendo de nenhuma nova criação direta de Deus depois de os esforços criadores originais haverem sido concluídos. Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3.
Judeus e cristãos têm crido e ensinado durante muito tempo que os anjos são seres imateriais ou espirituais. Por outro lado, eles aparecem na forma de seres humanos com corpos materiais. Aqui, como no caso de sua criação, não há evidência explícita abundante. Na verdade, podemos concluir que os anjos e os espíritos são distinguidos entre si em Atos, capítulo 23, versículo 8 e 9. Nesse texto você vai observar aí que anjos, eles têm uma diferenciação aí de espíritos. O texto fala sobre isso aí. Embora os anjos possam fazer parte do gênero dos espíritos, é uma afirmação, né? O tratamento mais claro com respeito à natureza espiritual dos anjos é encontrado em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, em que o autor, obviamente se referindo a anjos, afirma: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir em favor dos que herdarão a salvação? Que os anjos são espíritos também pode ser inferido das seguintes considerações. Então, aqui ele não vai enfatizar que a Bíblia fala que os anjos são espíritos, mas que eles percorrem esse caminho. Então, ele não afirma aqui que os anjos podem ter matéria, mas que eles também não são espíritos, mas eles podem andar, eles podem caminhar nesse âmbito espiritual, né? Mas você tem nas Escrituras anjos que apareceram, né? No caso ali para Abraão e para outras pessoas, e eles até comeram ali junto com eles, né? Então, olha lá, ele dá alguns pontos sobre os anjos e ele fala lá, primeiro ponto: os demônios, anjos caídos, são descritos como espíritos, os demônios, né? Então você tem aí as referências Mateus, Lucas e Atos e Apocalipse. 2. Somos informados de que nossa luta não é contra pessoas da carne e sangue, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes desse mundo das trevas, contra os exércitos espirituais da maldade das regiões celestiais. 3. Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 16, aparentemente identifica as forças celestiais como invisíveis. 4. Que anjos são espíritos parece ser uma inferência, embora não necessariamente, das afirmações de Jesus de que os anjos não se casam, Mateus 22, versículo 30, e não morrem, Lucas capítulo 20, versículo 36. E olha o que ele fala sobre a matéria dos anjos, né? Diante de considerações anteriores, parece seguro. Então, observe o que ele fala: parece seguro concluir que os anjos são seres espirituais. Eles não têm corpos materiais e físicos. As manifestações físicas registradas nas Escrituras devem ser consideradas como aparições assumidas para as ocasiões específicas. E isso dá-se o nome de angelofania. Angelofanias. Os anjos que acabam aparecendo, então, em ocasiões específicas, eles aparecem com manifestações físicas para algum recado ou mensagem vinda de Deus, né? Então, pode isso ocorrer. Entretanto, eu acredito que os anjos têm uma matéria diferente que nós não conseguimos identificar, né? Então, tem a matéria de seres espirituais, porque às vezes a gente acha que um ser espiritual é como se fosse nuvem, né? Mas na verdade não é. Um ser espiritual é uma matéria diferente da nossa. Nós temos a nossa matéria, né? Corpo físico. Então os espíritos, eles têm uma matéria, que eu não sei nem se pode usar o termo matéria, mas eles têm matéria, né? Entre aspas, num mundo diferente daquilo que nós temos, né? Porque se a gente acreditar que o espiritual, ele é como se fosse, sei lá, nuvem, é uma coisa que você não toca, não faz nada. Então, se a gente for para o céu agora, a gente vai ficar que nem alma penada lá. Ninguém toca, ninguém faz nada, né? Mas o céu, com certeza, a estrutura que compõe a ordem celestial é uma matéria diferente da nossa, né? Que nós não conseguimos tocar, que deve haver aí um abismo entre esse tocar, né? Então, eu acredito que quando os anjos aparecem, né, eles têm essa capacidade de
de entrar no nosso mundo, na nossa matéria, para transmitir algum tipo de mensagem ou ter contato. Ou eles permanecem na matéria deles, mas há uma quebra na visão, né? Onde a gente consegue vê-los, né? Que é o caso de Elias e o servo Geazi? Acho que é o Geazi, né? Que os cavaleiros aparecem para pegar Eliseu. Os cavaleiros aparecem para pegar Eliseu. Eliseu está tranquilo e o servo, eu acredito que seja o Geazi, depois tem que olhar, está todo aterrorizado. Aí Eliseu fala: Senhor, abre os olhos. Aí ele vê os anjos, né? Então ele vê essa outra matéria, ele vê esse outro mundo, que há esse abismo que nós não conseguimos ver, né? Então eu acredito que os anjos têm uma outra matéria que está relacionado à habitação celestial, que é visível no sentido deles, né? E há um abismo entre nós e eles, mas Deus, de vez em quando, ele quebra esse abismo para que a gente possa vê-los, né? Em contrapartida, eles estão nos vendo sem nenhum tipo de barreira, né? O número dos anjos, ó. A enorme quantidade de anjos. As escrituras empregam diversas maneiras de indicar seu número. Número imenso. Deuteronômio capítulo 33, versículo 2. Miríades. 12 legiões. 36 mil a 72 mil. O tamanho da legião romana variava entre 3 mil e 6 mil homens. Mateus capítulo 26, versículo 53. Incontável número de anjos. Hebreus 12, 22. Muitos milhares. Milhares e milhares, e milhões, Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Essa última referência pode ser uma alusão a Daniel capítulo 7, versículos 10. As passagens de Jó 25, 3 e 2 Reis 6, 17 também apontam um grande número de seres angélicos. Embora não haja razão para esses dados serem entendidos como números exatos, particularmente em vista do significado simbólico dos números usados, 12 mil, está claro que os anjos são um grupo muito grande. Então, há muitos anjos descritos nas escrituras. Vamos observar a aparência dos anjos. Olha aí a aparência. Na maioria dos casos, os anjos não são vistos, que é aquilo que eu falei, né? Há uma barreira e de vez em quando Deus quebra essa barreira, né? O Senhor precisou abrir os olhos de Balaão para que ele pudesse ver o anjo que obstruía o seu caminho. Número 22, 31, que é a questão da mula, né? É isso, a mula de Balaão, né? Que a mula estava lá, ela parou, né? Ela parou porque o anjo estava lá e ia matar Balaão. Então ela parou porque o animal viu, né? Mas o animal do Balaão não viu, entendeu? O animal do Balaão não viu. O animal conseguiu ver. E Balaão começou a bater nela, né? Até que ele viu o anjo que ia pegá-lo, né? E a mula que o salvou, né? O que eu falei agora, né? Ó, Eliseu orou para que o Senhor abrisse os olhos do seu servo. Então o jovem viu que os montes estavam cheios de cavalo e carros de fogo em volta de Eliseu, segundo Reis, capítulo 6, versículo 17. Quando os anjos são vistos, geralmente tem uma aparência semelhante à humana, né? Então é isso que é importante observar, né? Quando eles são vistos, eles têm aparência humana. E vários relatos são assim, né? De relatos de experiências com anjos, né? As pessoas relatam anjos de forma humana, né? De modo que podem muito bem ser confundidos com seres humanos. E aí tem todos esses versículos mostrando a aparição dos anjos e como eles foram confundidos com os seres humanos. Às vezes, a glória do Senhor irradia deles, Lucas capítulo 2, versículo 9 e capítulo 9, versículo 26. Talvez essa seja a razão porque em algumas ocasiões eles são vistos trajando roupa branca de aparência brilhante. Observe-se como Mateus descreve o anjo do Senhor que afastou a pedra do sepulcro de Jesus. O seu aspecto era como de um relâmpago e as suas roupas
brancas como a neve. Então, essa é a forma que eles descreveram os anjos. Mateus 28:3, Ezequiel 1:3, Daniel 10:6, Apocalipse 1:14 e 19:12. Então, as descrições são dessa forma, né? Alguns dos conceitos comumente defendidos não são apoiados pelo testemunho das Escrituras. Não há indicações de anjos aparecendo de forma feminina. E é verdade, né? Na Bíblia você não tem anjos aparecendo de forma feminina. E outros relatos de pessoas, eu acho que eu nunca vi relatos de pessoas que viram anjos com aparência de forma feminina, né? Tampouco há referência explícita a eles terem asas, embora Daniel 9:21 e Apocalipse 14:6 o descrevem voando, né? Então você não tem aí anjos sendo descritos com asas. Você não tem, né? Os querubins e serafins são representados como alados. Êxodo 25:20, Isaías 6:2. Assim como são as criaturas simbólicas de Ezequiel 1:6. No entanto, não há garantia alguma de que aquilo que é verdadeiro sobre os querubins e os serafins seja aplicável aos anjos em geral. A ideia de que os anjos são, em sua totalidade, seres alados é, na melhor das hipóteses, uma inferência, porém não uma inferência necessária dos textos bíblicos que os descrevem voando. Faculdades e poderes. Olha lá, os anjos são representados como seres pessoais. É possível interagir com eles. Então, se um anjo aparecer para você, pode conversar. Se ele não tiver com uma espada na mão, como no caso de Balaão, entendeu? Se ele tiver com a espada na mão, igual no caso de Balaão, corra, né? Mas se ele não tiver, pode interagir com ele, né? Porque há textos bíblicos de pessoas interagindo com os anjos. É possível interagir com eles. Eles têm inteligência e vontade. 2 Samuel 14:20, Apocalipse 22:9. Eles não são robôs, né? Então eles têm aí um tipo de natureza que expressa inteligência e vontade. São criaturas morais, alguns sendo caracterizados como santos. Porque são morais? Porque eles respeitam a lei de Deus e é sobre ela que eles caminham, né? Mateus 25:31, Marcos 8:38 e outros textos. Enquanto os outros que caíram são descritos como mentirosos e pecadores. João 8:44 fala sobre o pai da mentira, né? O diabo. Em Mateus 24:36, Jesus dá a entender que os anjos têm conhecimento sobre o humano, mas ao mesmo tempo afirma expressamente que é um conhecimento limitado. Por quê? Olha lá o texto. Mas quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, há um limite aí no conhecimento dos anjos. E olha o que Pedro fala no capítulo 1, versículo 12. Talvez haja uma alusão à natureza limitada do seu conhecimento. Evidentemente, eles crescem em conhecimento por meio da observação das ações humanas e ao ouvirem sobre o arrependimento humano. Lucas 12:8, 15:10, 1 Coríntios 4:9, Efésios 3:10. O fato que seu conhecimento é maior do que o dos seres humanos é indicado pela sua presença em alguns dos conselhos celestiais, pelo seu envolvimento na transmissão da revelação. Gálatas capítulo 3, versículo 19. E sua interpretação de visões, que é no caso de Daniel, né? Daniel conversa com o anjo e o anjo vai revelando para ele a interpretação das visões que Daniel está vendo, tanto Daniel como Zacarias. Ser comparado a um anjo pode indicar que alguém tem grande sabedoria, assim como tem grande conhecimento, mas não onisciência. Os anjos também têm um poder grande e sobre-humano, mas não onipotência. O grande poder dos anjos é ensinado de 3 maneiras nas Escrituras. Olha lá as 3 maneiras. Os títulos atribuídos pelo menos alguns deles: principados, poderes, autoridades, domínios e tronos. Ponto 2. Afirmações diretas. Por exemplo, anjos, embora maiores em força e poder do que os seres humanos, 2 Pedro 2:11, bendizei o Senhor, vós, seus anjos, poderosos em força, que cumpris suas ordens. E ponto 3, os efeitos atribuídos às atividades deles. 2 Crônicas 32:21. A nossa discussão
das atividades dos anjos adiante. Então, só para terminar esse ponto, ó, os anjos obtêm de Deus o seu grande poder e permanecem dependentes de seu consentimento ou permissão para exercê-lo. Eles estão limitados a agir dentro dos limites da permissão de Deus. Isso se aplica, inclusive, a Satanás, cuja capacidade de afligir Jó foi circunscrita pela vontade do Senhor. Jó 1:12, capítulo 2, versículo 6. Os anjos de Deus agem somente para executar suas ordens, nunca de forma independente. Apenas Deus realiza os milagres. Salmo 72:18. Como criatura, os anjos estão sujeitos a todas as limitações da condição de um ser criado. Então essa aí foi a explicação das faculdades e poderes dos anjos. Então, as atividades dos anjos. Nós vimos as naturezas, as faculdades, poderes, a aparência e a atividade. O que os anjos fazem? Primeiro, os anjos estão continuamente louvando e glorificando a Deus. Então você vai ver todos esses textos bíblicos que mostram as atividades dos anjos. Eles estão louvando e glorificando a Deus. Embora essa atividade geralmente ocorra na presença de Deus, em ao menos uma ocasião ela aconteceu na terra. No nascimento de Jesus, os anjos cantaram glória a Deus nas maiores alturas. Então, quando Jesus nasceu, né? Os anjos cantaram. Imagina? Deve ser maravilhoso ouvir os anjos cantarem, né? Deve ser uma experiência gostosa, né? Com certeza um canto desafinado, né? Na música do Jason. Né? Tem lá o anjo cantando, né? A música do Jason Upton, né? Tem o anjo que canta, né? Tá, depois vocês discutem. Ponto 2, olha lá. Os anjos revelam e transmitem mensagens de Deus aos seres humanos. Então, pode aguardar que eles podem trazer mensagem para você. Essa atividade está mais em concordância com o significado da palavra anjo, que é mensageiro. Os anjos se envolveram especialmente como mediadores da lei. Atos 7:53, Gálatas 3:19, Hebreus 2:2. Ainda que eles não sejam mencionados em Êxodo 19, Deuteronômio 33, versículo 2 diz: o Senhor veio com um número imenso de santos. Esse texto obscuro pode ser uma alusão à mediação de anjos, mesmo que não se afirme que eles realizaram funções semelhantes com respeito à nova aliança. O Novo Testamento frequentemente os retrata como portadores, olha lá, portadores de mensagens de Deus. Gabriel apareceu a Zacarias e a Maria. Os anjos também falaram com Filipe, Cornélio, Pedro e Paulo. E aí você tem todos os textos aí, né? Olha lá, o anjo falando com Filipe, Atos 8:26, falando com Cornélio, Atos 10, do versículo 3 ao 7, falando com Pedro, Atos 11, versículo 13, e Paulo, Atos 27, versículo 26. Os anjos falando, trazendo mensagem de Deus. Ponto 3. Os anjos ministram aos crentes. Isso inclui proteger os crentes de perigos. Na igreja primitiva, foi um anjo que libertou os apóstolos, Atos capítulo 5, versículo 19, e mais tarde Pedro, Atos 12, versículo 6 e 11, da prisão, né? Que o anjo liberta Pedro e o anjo fala para seguir ele, né? Aí Pedro vai seguindo o anjo e sai da prisão, né? Os salmistas experimentaram o cuidado dos anjos, Salmo 34, 7, 91, 11. O principal ministério deles, no entanto, é voltado às necessidades espirituais. Os anjos têm grande interesse pelo bem-estar espiritual dos crentes, rejubilando-se em sua conversão. Lucas 15:10, que fala que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus, né? E servindo-os em suas necessidades. Hebreus 1:14 fala que ele nos serve, né? Os anjos são espectadores de nossa vida. Olha lá, tá te observando. Os anjos nos observam. 1 Coríntios 4:9, 1 Timóteo 5:21. Eu acho que esse texto aqui, ele fala, se eu não me recordo, acho que ele fala sobre condutas e fala que os anjos estão observando. Vocês estão com a Bíblia aí? Vocês trazem Bíblia no estudo, irmãos? Abre aí. Um abre aí em 1 Coríntios 4:9 e o outro em 1 Timóteo 5:21. 1 Timóteo?
1 Coríntios 4:9, quem abre? Vai, fala. Quem abre? 1 Coríntios 4:9. Lêndos. 1 Timóteo 5:21. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nós tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Olha lá. Então esse texto de Paulo, ele vai falar das tribulações que Paulo está passando, né? 1 Coríntios 4:9, e ele fala que os anjos estão acompanhando esses passos que eles dão, né? É como se houvesse aí um assistir, né? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21. 5:21, né? Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo com parcialidade. Então, outro texto de Paulo, que também vai falar de condutas nossas, da forma que nós nos comportamos, e isso é diante dos anjos. Então, parece haver nesses textos que, ao mesmo tempo que nós estamos na nossa missão, eles estão nos servindo, nos ajudando, mas também estão nos observando, né? O anjo da caneta, né? Lembra? Nos meio pentecostal, ó, o anjo da caneta, irmão, o anjo da caneta. Olha lá, estão presentes na igreja, 1 Coríntios 11:10. Na morte dos crentes, eles os levam ao lugar das bem-aventuranças, Lucas 16:22. Então, queira que um anjo venha te recolher. Um anjo bom, não um anjo mau. Ponto 4. Os anjos executam o juízo contra os inimigos de Deus. O anjo do Senhor levou 185 mil assírios à morte, segundo o rei 19:35. Um anjo, hein? Um anjo do Senhor matou 185 mil soldados e fez o mesmo com os filhos de Israel, até que o Senhor lhe disse para retirar sua mão de sobre Jerusalém, segundo Samuel 24:16. Só que nós entendemos o poder e a fúria de um anjo, porque se você imaginar Davi, que era Davi era um guerreiro, adolescente, ele mata um assassino, que era Golias. Adolescente, ele mata Golias. Adolescente, ele matava urso, matava leão. Então, Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus, mas ele era, tipo, a natureza dele era de guerreiro assassino mesmo, né? Ele, com esse aspecto de morte, de enfrentar tudo quanto é desafio de guerra e de luta, quando ele vê o anjo, ele treme. Imagine, mesmo ele tendo essa vida de guerra, quando ele vê o anjo, ele treme, né? Imagine o que ele viu, né? Imagine como que é um anjo, né? Que nesse caso eram esses anjos de guerra, né? Que veio para matar soldados, né? Deve ser uma coisa terrível, né? Para ele ficar amedrontado. Foi o anjo do Senhor que se colocou entre o povo de Israel e os egípcios, na hora que eles estavam sendo perseguidos, né? Foi o anjo do Senhor que se colocou entre o povo de Israel e os egípcios, quando eles estavam sendo perseguidos, né? E aí o anjo estava ali protegendo o povo. O resultado foi o livramento dos israelitas e a destruição dos egípcios no Mar Vermelho. Foi um anjo do Senhor que matou Herodes, Atos 12, versículo 23 ali, né? O livro de Apocalipse está repleto de profecias a respeito do juízo a ser administrado pelos anjos. Ponto 5, que é o último, né? Olha lá. Os anjos estarão envolvidos na segunda vinda. Eles acompanharão o Senhor em sua volta, Mateus 25:31. Assim como estiveram presentes em outros eventos significativos da vida de Jesus, incluindo seu nascimento, tentação e ressurreição. Tentação, tem o texto que fala, né? Depois que Jesus passa a tentação, os anjos vêm e os servem, né? Eles separarão o joio do trigo. Lembra desse texto? Mateus 13, versículo 39 e 42, que fala que os anjos vão separar, né, o joio do trigo, né? Cristo enviará seus anjos com um alto toque de trombeta para reunir os eleitos dos 4 ventos. Mateus 24:31, 1 Tessalonicenses 4:16-17. Então aqui vai falar desses pontos. E só para terminar, olha que ele fala sobre o anjo da guarda. Ele fala assim: e o que dizer do conceito de anjo da guarda? Você acredita nisso? Você tem um anjo da guarda, que todas as pessoas têm? Olha o que ele fala: a ideia de que cada pessoa ou mesmo
cada crente tem um anjo específico designado para cuidar dela e acompanhá-la em sua vida. Essa ideia era parte de uma crença judaica popular no tempo de Cristo e foi transferida em parte para o pensamento cristão. 2 textos bíblicos são citados como evidência a favor dos anjos da guarda. Depois de chamar uma criança e colocá-la no meio dos discípulos, Jesus disse: atenção, não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os anjos deles no céu sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Mateus 18, 10. Quando a serva Rode contou aos outros que estavam na casa que Pedro estava na porta, eles disseram: é o anjo dele. Atos 12, 15. Esses versículos parecem indicar que os anjos são especificamente atribuídos a indivíduos. Em outros textos bíblicos, no entanto, lemos que não somente um, mas muitos anjos acompanhavam, protegiam e sustentavam os crentes. Eliseu foi cercado de muitos cavalos e carros de fogo, segundo Reis 6,17. Jesus poderia ter chamado 12 legiões de anjos, Mateus 26, 53. Vários anjos levaram a alma de Lázaro para junto de Abraão, Lucas 16, 22. Além disso, a referência que Jesus faz aos anjos dos pequeninos especifica que eles estão na presença do Pai. Isso sugere que esses são os anjos que adoram na presença de Deus e não anjos que cuidam de seres humanos individuais neste mundo. Então aqui ele não vai concordar muito com a ideia de anjos da guarda, né? A resposta a Rode reflete a tradição judaica de que um anjo da guarda se assemelha à pessoa a quem é designado, mas um relato indicando que alguns discípulos criam em anjos da guarda não reveste de autoridade essa crença. Alguns cristãos ainda tinham convicções equivocadas ou confusas sobre diversos assuntos. Na falta de material didático preciso, devemos concluir que não há evidência suficiente para o conceito de anjo da guarda. Então são poucos versículos apenas que vai falar sobre anjos cuidando de pessoas em específico. Então não vai haver muita base bíblica, mas vai haver mais um sentido de tradição em relação aos anjos da guarda, a anjo da guarda para determinadas pessoas. Eu especificamente acho que há anjos específicos para determinadas pessoas específicas na Terra, não todas, e tem uma missão que Deus deseja fazer. Então, se você pegar as Escrituras, você vai ver ali Abraão Israel sendo acompanhado por anjos, Abraão sendo acompanhado, Jacó fala sobre o anjo que o acompanhou a vida toda. São figuras específicas que estão debaixo da missão específica que Deus está fazendo na Terra. Essas pessoas têm sim um anjo que as guarda, que as acompanha, né? Não todas, né? Mas pessoas específicas com uma missão específica. Então, esses aí são os anjos de Deus, agentes especiais.